Proteção jurídica aos controladores de tráfego aéreo. Na realidade, a nossa concepção abrange dois tópicos, sendo um deles proteção jurídica e outro nosso desenvolvimento de cursos. E por intermédio de uma assinatura, você, controlador de tráfego aéreo, tem acesso a uma ampla defesa e também a uma variedade de cursos. Mas o nosso bate-papo de hoje, ele é especificamente falando sobre proteção jurídica. Em outro vídeo, aí sim, nós vamos falar sobre cursos. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans e, para mim, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Repetindo, por intermédio de uma assinatura, você se torna assinante e, sendo assinante, você tem uma ampla proteção jurídica sem nenhum custo adicional, caso você seja envolvido em incidentes ou acidentes aeronáuticos com responsabilidade jurídica penal. E hoje, o que nós vamos falar? Dentro do tópico proteção jurídica, nós vamos aqui abordar dois outros tópicos que são muito importantes. E eu tenho a certeza que você, controlador de tráfego aéreo, precisa entender isto. E muitos de nós, controladores, sem conhecer esses detalhes, temos sim a nossa carreira, a nossa vida profissional altamente comprometida. E aqui, primeiramente, vamos falar sobre custos. Quanto custa? Eu tenho aqui dois exemplos. Eu trabalho em nossos cursos com vários casos, várias análises de muitos acidentes e incidentes que desembocaram em responsabilidade jurídica dos controladores de tráfego aéreo. E por que eu pego esses dois casos como exemplos, né? Como carros-chefe? Por quê? Carros-chefes, por quê? Porque um deles ocorreu em 1996. E daí, Calazans? O outro em 2006. Por incrível que pareça, esses dois, um deles, inclusive, não estava diretamente envolvido no caso, mas estava trabalhando em um dos órgãos de tráfego aéreo envolvido, então eu tive a oportunidade de acompanhar desde o início até o desfecho, e foi degradante, preocupante e custoso. E são dois casos, né? Um em 96, outro em 2006, e nós percebemos que esses dois casos, eles trazem um histórico muito importante quando se refere à responsabilidade jurídica dos controladores de tráfego aéreo, principalmente no aspecto penal, principalmente ainda quanto à assistência. Esses dois casos, os controladores envolvidos não tiveram uma assistência jurídica adequada. Pior ainda, ficou muito caro. Para que vocês tenham ideia, rolou no Brasil, né, o que nós chamamos de vaquinha, ou seja, houve uma mobilização nacional, até mesmo internacional, dos controladores, amigos, parentes, fazendo vaquinha para bancar os custos dos advogados, que, repito, não é caro. Então, nós temos ali 1996, nenhuma assistência. Nós, controladores, não aprendemos nada. Passaram-se 10 anos, aprendemos nada. Os dois casos foram muito estressantes em vários aspectos, sendo um deles o aspecto financeiro. Custou muito caro para que os controladores tivessem uma assistência jurídica eficiente e eficaz. Repito, esses dois casos nós vamos trabalhar com mais detalhes, dentre outros, mas nós temos aí uma vacância,
um longo tempo em que este problema não foi resolvido, essa dor não foi eliminada e nem mesmo minimizada. O professor Calazans vai apresentar o remédio para isso. Quanto custa? Esta é a pergunta que me fazem. Quanto custa? Eu não vou hoje aqui apresentar valores, mesmo porque fica muito difícil de mensurar devido à complexidade de um processo judicial envolvendo um acidente aeronáutico, envolvendo um, dois, três, às vezes vários controladores de tráfego aéreo. Mas uma coisa eu posso garantir: controlador de tráfego aéreo é muito caro e vai comprometer seriamente o seu orçamento, a menos que você tenha uma poupança para isso. E que não é o caso. Não conheço nenhum controlador de tráfego aéreo que faça poupança para ter ali um seguro profissional. Não conheço nenhum, tá? Então, com certeza, em vários casos que eu atuei, em vários deles, a vida financeira, a saúde financeira dos envolvidos estava, sim, plenamente comprometida. Quanto custa? Para vocês terem uma ideia, esses dias atrás, aqui em São Paulo, um colega de outro estado pediu para que eu identificasse ali um advogado para acompanhar na delegacia para tratar de um determinado assunto. Olha que não era ainda, não se tratava da instauração do inquérito, não era nem um interrogatório, mas ele seria interessante a presença do advogado já neste momento, porque desse momento poderia sim desencadear aí muitas atividades que comprometeria o futuro daquele possível processo penal. Só para acompanhar, né? Acompanhar as diligências ali iniciais, um, o advogado cobrou ali R$ 10.000 para ficar ali 2 horas. Ai, Calazans, é isso o preço? Não, não é isso o preço, né? Mas é muito complicado. Em acusação, acompanhamos uma vez uns controladores de tráfego aéreo sendo acusados e nós ali vimos alguns advogados cobrando ali para iniciar e acompanhar o processo de acusação, não garantindo aí todas as fases do processo, cobrando aí em torno de R$ 200.000. E eu vi um outro caso mais complicado ainda, que entre o inquérito, a acusação e todas as diligências do processo, os preços, né, o valor superou a R$ 500.000. É verdade. R$ 500.000. Em nossos cursos, nós vamos comentar como é que isso aconteceu. E eu tive a oportunidade de ver um parecer, né, de um determinado acidente muito interessante ocorrido no Brasil, com repercussão internacional, que um profissional foi chamado para elaborar um parecer, inclusive eu tenho esse parecer, eu apresento em meus cursos. Esse profissional, jurista renomado, cobrou R$ 1 milhão. Isso mesmo. Ele e sua equipe elaborou uma equipe, né? Compôs uma equipe muito interessante. Ficou ali em torno não. O parecer, claro que esse parecer é muito interessante, pois parece simples, não, mas um parecer pode desembocar e diferenciar toda uma peça acusatória, todo o processo. Para que vocês tenham uma ideia, esse parecer ele custou R$ 1 milhão. Nossa, Calazans, todos os processos são nesse preço? Conforme eu falei, nós não conseguimos mensurar porque depende de muitas variáveis, né? São várias variáveis. Eu gosto de repetir, né? Várias variáveis para ficar redundante mesmo. Mas o que eu quero, independente do valor, estipular preço, o que eu quero deixar bem claro aqui é que dificilmente um controlador de tráfego aéreo terá uma defesa eficiente e eficaz se não tiver uma proteção, né, financeira para isso. E a proposta do professor Calazans é exatamente essa. Por uma assinatura, você tem garantida, sim, uma defesa desde a fase do inquérito até o final, em todas as instâncias que sejam necessárias. Este serviço, essa concepção é nova e muito importante. E o outro ponto que tem a ver também com o primeiro ponto é a complexidade, né?
Por que que esse fator é importante, dentre outros, né? O professor Calazans está resumindo aqui no vídeo, mas em nossos cursos, em nossas assistências, nós explicamos isso com muito, muito mais detalhe. Voltando para o 907 Legacy, ocorrido em 2006, né? Nós temos aí uma aeronave, né, de uma empresa, né, uma aeronave executiva de uma empresa de táxi aéreo americana, colidiu com um Boeing, uma empresa aérea brasileira. E aí nós fazemos as perguntas, né? Quem são os envolvidos? Ou quem não são? É interessante falar isso, porque muitas vezes, em muitos acidentes aeronáuticos, nós temos envolvimento de várias partes, várias pessoas. E, às vezes, as pessoas são indiciadas ou até mesmo acusadas e processadas sem terem feito parte do acidente. Nós já pegamos situações assim. Olha, doutor juiz, promotor, já tive a oportunidade de trabalhar em casos que nós falamos, ó, esse personagem ele não está envolvido no acidente, embora ele esteja presente no cenário do acidente, ele não deu causa ao acidente. No caso desse, nós temos dois centros de controles envolvidos. O Centro Brasília, né, a aeronave voava de São José dos Campos para o aeroporto de Eduardo Campos e Eduardo Gomes, né, Eduardo Gomes em Manaus. Então, nós temos aí dois órgãos, não os três órgãos envolvidos, quatro até. Nós temos a Torre de São José dos Campos, inclusive um dos personagens ali, o controlador de São José dos Campos, foi acusado. Então, nós temos aí, poderíamos acrescentar o APP São Paulo, que era o nome que usou, o APP São Paulo, o Centro Brasília e depois o Centro Manaus. Eu estou falando em envolvidos, não estou falando em culpados. Então, estou falando de órgãos e personagens controladores de tráfego aéreo que estão envolvidos. E você explicar para um delegado, um promotor, um juiz, quais são as funções, quais os papéis de cada um dentro deste voo, é uma coisa complexa. Repito, controladores de tráfego aéreo foram acusados por falta de assistência e gastaram uma grana considerável. Se tivesse tido uma boa defesa, não teriam sido nem indiciados, quanto mais acusados, não se tornariam réus no processo. Então, repito, a falta de peritos dentro de um acidente complexo não conseguiu fazer com que os personagens fossem identificados. E aí você tem, no caso 907 Legacy, fraseologia, visualização radar, o documento 4444, ou seja, um documento internacional com vigência no Brasil, foi um aspecto. E quem que vai interpretar? Entrou aí tráfego aéreo internacional, tá? Tráfego aéreo internacional, visualização radar, quando você pega uma visualização radar, o que está acontecendo ali? Qual é a representação? A aeronave estava separada? Não estava separada da outra? Qual é o nível? Como que são as indicações num radar? Tudo isto fez parte do processo desde o inquérito. Então, a complexidade, ela é entender essa complexidade, dar vazão, estudar, interpretar, não é para muitos, é para poucos, tá? E ainda nós tivemos nesse caso vários casos interessantes dentro do mesmo caso. A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela apontou um personagem, vou até dizer aqui, apontou o supervisor de Brasília, o supervisor do Centro Brasília. Por quê? O supervisor do Centro Brasília não fez parte do processo penal. E a Comissão Parlamentar de Inquérito indicou, faço a pergunta, ele teria parte nesse processo? Ele teria dado causa, resultado? Ele poderia também tornar-se réu nesse processo? Tudo isto é perícia. Repito, eu vi vários casos em que controladores foram acusados não tendo participado da relação causa-efeito do desdobramento dos fatos. Faço essa pergunta: o supervisor fez? E aí, mais ainda, nesse caso, um dos controladores, na verdade, mais controladores, além de serem julgados na justiça comum, foram também processados, acusados na justiça militar. E qual foi a surpresa quando
estava se desenrolando o processo na Justiça Comum Federal, de repente aparece uma acusação na Justiça Militar. Como que funciona a Justiça Militar? Esse caso que eu trabalhei e pesquisei, estudei, é muito interessante. Repito, os controladores não receberam a devida assistência. E aqui eu falo de assistência técnica, não apenas jurídica. Quem é que vai interpretar os manuais? Uma visualização radar? E quais são os documentos? ICA 112, ICA 100, e assim vai, ICA 111. Aqui nós tivemos uma sorte de documentos, uma infinidade de documentos. Quais são os profissionais que vão fazer a identificação dos documentos? E podemos, às vezes, apresentar, como já aconteceu. Eu já trabalhei como perito em vários casos, onde nós apontamos, doutor juiz, excelência, o documento não é esse, o documento é esse. Apontar para o juiz, promotor, quais são os documentos mais importantes do que apontar os documentos, interpretar os documentos é uma coisa muito, muito, muito importante. E, para isso, sim, nós vemos que tem aí a finalidade, a composição de peritos. Esse é o ponto muito, muito, muito importante. A assistência jurídica apresentada pelo IPK, ela tem, sim, um grupo de peritos altamente especializados, profissionais que são juristas, que são também especialistas em aviação, para compor. E a composição de juristas mais peritos faz, assim, um composto aí ideal e perfeito para que você sinta-se e seja realmente protegido. Tá? Mamonas assassinas também, como eu já disse, ocorrido em 1996, março. Olha que coisa difícil. A aeronave caiu nas imediações do aeroporto de Guarulhos, tá? Onde nós teríamos ali a Torre de Guarulhos. Mas que interessante, no momento do acidente, a aeronave estava falando com a PP São Paulo, que fica lá em Congonhas, o controle de aproximação. E aí começa a complexidade. Quem deu causa ao acidente? Quem provocou o acidente por ação, por omissão? Quem que foi? A responsabilidade recaía sobre os controladores de tráfego aéreo da Torre de Guarulhos ou sobre os controladores do controle de aproximação de São Paulo? Seriam os militares controladores do APP São Paulo ou seriam, na época era a Infraero que prestava serviço, seriam os controladores civis da Infraero? Ou nenhum dos dois? Seria a empresa de táxi aéreo? Entender esse emaranhado para atuar como assistente técnico jurídico desses profissionais, apontando para as autoridades judiciárias quem são responsáveis ou quem não são, é uma tarefa difícil e muito, muito caro. E aí, repito, nós precisamos de um corpo de perito para o desenlace deste problema muito, muito atuante. Nós tivemos um caso aqui que estudamos com profundidade, inclusive faz parte também da nossa assistência, é o caso Chapecoense. Então, nós tivemos lá em 2016, olha que coisa interessante, né? 1996, Mamonas Assassinas, 2006, nós tivemos aí o Gol Legacy, 2016, Chapecoense, embora não tenha sido no Brasil, envolveu, né, personagens brasileiros de um time de futebol e teve uma repercussão internacional e nacional jurídica também dentro do nosso país, né? E aí nós temos aí um problema. A aeronave decolou da Bolívia para a Colômbia por falta de combustível e aí entra o emaranhado. A controladora autorizou um voo cuja aeronave não tinha combustível suficiente. Quem era responsável por isso? É o controlador de tráfego aéreo que checa a autonomia da aeronave. A aeronave caiu, ou seja, a controladora de tráfego aéreo foi acusada por homicídio e, por incrível que pareça, fugiu para o país. Aí a pergunta que eu faço, essa função é de controle de tráfego aéreo? É do especialista em AIS, de formação aeronáutica? Essa controladora ou esse profissional estava também na função de controladora de tráfego aéreo? O plano de voo, quem é que averigua e autoriza? Quem autoriza o plano de voo?
tem também responsabilidade sobre autonomia e outros aspectos técnicos de um voo, ou se limita aos aspectos de tráfego aéreo? Entender isto é de uma complexidade que não é para qualquer um. A assistência do IPK, do Instituto Professor Calazans, proporciona um corpo de peritos especialistas em regulação, em regulamento de tráfego aéreo, suficiente para o desenlace de qualquer embrólio jurídico. A presença de um perito, de um chapecoense, também se torna eficaz, eficiente. E lembrando que, por intermédio de uma assinatura, você tem esta assistência jurídica, você tem essa proteção jurídica, sem custo adicional. Ou envolvendo-se em acidentes ou incidentes, um corpo jurídico estará à tua disposição para que você não... Isso em qualquer local do país, para que você não gaste com nada. Inclusive, eu me lembro de um profissional advogado que fez um preço muito interessante para um determinado controlador de tráfego aéreo, desde que o controlador de tráfego aéreo bancasse toda a sua despesa com deslocamento e hotel. E nós fizemos ali um cálculo, o deslocamento com avião, hotel, em outro estado, ficou muito, muito caro para o controlador de tráfego aéreo, comprometendo gravemente a sua saúde financeira. E houve ali a necessidade de passar o chapéu, de passar a sacolinha, fazer uma vaquinha para que o controlador fosse bem assistido. E lembrando que o preço foi irrisório em relação ao que os juristas cobram, né, em casos como esse. Tá? Então, esta proteção jurídica você terá. Para mais informações, nós temos o nosso e-mail e tem também o nosso telefone, que é também Zap. Tá? E você tem acesso ao link, logo aqui abaixo, eu vou deixar na descrição, o link de como se tornar um assinante do IPK na concepção de assistência jurídica. Nós podemos garantir que essa assistência eficiente, eficaz, é uma dor que todos os controladores precisam não apenas minimizar, mas, mais ainda, eliminar. E o professor Calazans, IPK, tem sim o remédio para isso. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude, esteja com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.